minutos para cá. Onde é que apresentar agora, né? Isso. Tá inteiro? Uhum. Mohini é muito legal, né? Eu vou usar um pouquinho de tempo para Davantar e o resto eu vou usar para Mohini. Eu não vou estar vendo o chat, vou ver o chat aqui pelo computador do Brahmash, qualquer coisa. Como é que tá aí para vocês? Tá aparecendo? Alguém me dá um ok? Tá, certo? Uhum. Tá sim, certinho. Então tá, gente. A 12ª manifestação descrita é Dhanvantari Avatar. Eu recolhi algumas... Assim, tem muito pouca coisa sobre Dhanvantari no Bhagavatam, muito pouca. E aí tem muita coisa no conteúdo ayurvédico sobre. Eu não quis sair dos Bhakti Shastras, porque daí começa a misturar muita informação. Então, eu resolvi ser bem sucinta em aspectos de informações gerais sobre Dhanvantari e focar mais na questão como o aparecimento mesmo, o passatempo do Bhagavatam, da batedura do oceano de leite, que a Sol estava contando. Então, eu achei sobre a origem familiar de Dhanvantari, que é do canto 9, capítulo 17, verso 4. O filho de Kashya era Kashi, e seu filho era Rastra, o pai de Dirgatama. Dirgatama teve um filho chamado Dhanvantari, que foi o inaugurador da ciência médica e uma encarnação do senhor Vasudeva, o desfrutador dos resultados dos sacrifícios. Aquele que se lembra do nome de Dhanvantari pode ser libertado de todas as doenças. Aí depois, no verso seguinte, o filho de Dhanvantari era Ketuman, e seu filho era Bimarata. O filho de Bimarata era Divodasa, e o filho de Divodasa era Dilman, também conhecido como Pratardana. Então aí tem as árvores genealógicas do Bhagavatam que pira a cabeça da gente, simplesmente. Então, informações gerais sobre Dhanvantari Avatar. Ele é o pai da medicina ayurvédica, é ele que traz o sistema de medicina, de cura, a nível físico e sutil para esse planeta. Então, Krishna é aquele que outorga o conhecimento, que traz o conhecimento para esse universo. Então, ele misericordiosamente vem numa forma que traz como a gente deve se curar. Da mesma forma que a gente tem um sistema de como a gente deve viver em sociedade, que é o Varnashram, a gente tem um sistema de como que o nosso corpo se cura e como que a gente deve lidar com o corpo, que é o Ayurveda. O Ayurveda é um sistema divino, ele vem do próprio avatar de Vishnu, e ele é de certa forma, ele é de difícil aplicação, assim, realmente ele é muito complexo, no sentido de que as pessoas que realmente dominam essa ciência, eles são verdadeiros sábios, assim, eles são chamados de Vaidyas, mas também dá para chamar eles de são sábios, assim, do Ayurveda, né? Todo o sistema de cura mental e física provém da suprema personalidade de Deus na forma do Senhor Dhanvantari. É o bruxo, assim, original mesmo, a forma de Krishna como o bruxo curandeiro. O governo indiano declarou Dhanvantari Trayodasi, seria celebrado todos os anos como o Dia Nacional do Ayurveda. Essa data ocorre 2 dias antes do Diwali, no dia 5 de novembro. O que Dhanvantari segura nas suas 4 mãos normalmente é chakra, concha, a sanguessuga, que faz parte dos tratamentos de Ayurveda, a concha também faz parte do tratamento de Ayurveda, e Amrita, o néctar da imortalidade, que era justamente por ele que os demônios e os deuses estavam batendo o oceano de leite, pelo néctar da imortalidade, que seria o suprassumo, a quintessência de todas as substâncias materiais refinadas, assim. E, às vezes, também pode ser representado com um ramo de ervas e uma escritura. Então, eu vou mostrar as imagens aqui que varia esses símbolos. O Tratado de Dhanvantari Nigantu elucida completamente as plantas medicinais e a alimentação de acordo com o sistema de medicina dado por Dhanvantari, que é esse livro que está ali do lado. Existem diversos templos com deidades de Dhanvantari no sul da Índia, onde a prática do Ayurveda se mantém mais conservada. Então, no sul da Índia, o Ayurveda ainda é muito vivo e muito praticado, então lá tem vários, eles fazem realmente púdias, tem deidade de Dhanvantari e tudo, então isso é bem... na hora de fazer, por exemplo, no Ayurveda, antes de fazer um tratamento, como uma massagem, uma abhyanga, o Shirodhara, qualquer desses tratamentos, se recita um mantra de Dhanvantari, pede as bênçãos de Dhanvantari e se conecta com essa potência de cura. E isso faz muito sentido, porque, na realidade, quem
dá a possibilidade de uma pessoa viver bem, viver mal. Doença está diretamente relacionada a karma, então nada mais sensato que uma pessoa orar por uma manifestação de Deus que entrega a medicina para que ela execute um processo de tratamento, né? Então faz muito sentido. Este livro é um dos glossários médicos mais antigos do mundo. Acreditava-se que ele tinha 3 seções originalmente. A seção atual é baseada em uma delas e tem detalhes sobre cerca de 373 medicamentos e ervas. Então, na realidade, eram 3 partes. Hoje em dia se tem um pedaço de uma das partes, se perdeu o resto, né? E 373 é pouco, né, em termos de número de plantas que existem e tudo mais, mas o Ayurveda é muito preciso na escolha das plantas. São plantas normalmente que têm uma potência imensa e elas aparecem nos passatempos de Krishna, essas plantas que são famosas no Ayurveda. Ontem mesmo eu estava lendo Bhagavatam e Krishna estava pedindo, eu não lembro qual que era o passatempo, mas Krishna estava pedindo Haritaki, uma planta famosa no Ayurveda, etc. Então Krishna escolhe essas plantas, né, por causa da potência delas. Então, a gente vai agora para o passatempo no qual é descrito no Bhagavatam, que é o Samudra Manthan, que é a batida do oceano de leite. Esse é o nome sânscrito do passatempo, ele é descrito no capítulo 8 do canto 8, onde aparece Dhanvantari, né? Mas ele é descrito em vários capítulos. Então, eu coloquei várias imagens, tem aí diversos tipos de imagens. Coloquei outra aqui mais budista, assim, mas não sei, um pouco japonesa também. Não, mas isso é bem característico do sul da Índia também, esses tipos de... Até Bali pode ser. Porque a serpente parece um dragão, né? Também interessante. Bali também. Aqui o Samudra Manthan, ali Kurma, Vasuki. Então foi um grande acontecimento cósmico, né? Então, Samudra Manthan, os itens que saem da batedura do oceano de leite. Fiz um resumo geral do passatempo, aí a Sol já citou alguns, mas primeiramente Shiva bebe o veneno, tem um capítulo para isso, que é chamado, né, Shiva bebe o veneno da batedura do oceano de leite. Aí depois aparece Surabi, que é a vaquinha que dá uma abundância de leite, ela é celestial, e os sábios que ficaram com ela para poder fazer sacrifícios para Vishnu e poder fazer ghee. O Chaisrava, um cavalo divino branco como a lua, foi Bali Maharaj, que é o rei dos demônios que ficou com ele. E muitos elefantes apareceram, principalmente a Airavata, que é o elefante branco da montanha de Kailasa, que vai ficar com Indra. Pedras preciosas como Kaustuba Mani e Padmaraga Mani, o senhor Vishnu se decorou com elas. Flor parijata, que decora os planetas celestiais e atende aos desejos de todos. Muitas apsaras, ninfas ou prostitutas celestiais. Por que eu coloquei prostitutas celestiais? Porque estava no Bhagavatam assim. Lakshmi, a deusa da fortuna, ela parecia eletricidade superando o raio que poderia iluminar uma montanha de mármore. Então, Lakshmi tem toda uma parte para o aparecimento de Lakshmi, que é uma coisa assim, é lindo, 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 porque para toda a batedura só para receber Lakshmi, eles fazem honrarias para Lakshmi, tanto os devas quanto os asuras ficam meio ressentidos porque Lakshmi não dá muita bola para eles, e tem toda uma história. Aí depois, como Lakshmi não deu muita bola para os asuras queriam que alguma personalidade feminina desse bola para eles, e aparece Varuni, que é a deusa de olhos de lótus que controla os bêbados. Daí Varuni ficou com os asuras. Descrição de Dhanvantari. Aí aparece Dhanvantari, eu estou falando bem na ordem que aparece no Bhagavatam, as joias preciosas, né, que é descrito, que saem da batedura do oceano de leite, e aparece com o pote de néctar da imortalidade em mãos. Então, eles estavam ali batendo justamente para obter o néctar da imortalidade, e aí, quando vê, aparece Dhanvantari, que é descrito como belíssimo, e ele estava segurando o néctar da imortalidade em mãos. E depois disso, chegada de Mohini para confundir os demônios. Só para vocês terem uma ideia da sequência de acontecimento do passatempo. Então, Lakshmi Devi, e aí Shiva salva o universo bebendo o veneno Hala-Hala. Todos glorificam ele, assim, grandemente, né? Ele é extremamente glorificado por isso. A Sol apresentou muito bem essa questão. E aí Dhanvantari saindo do oceano, da batedura do oceano de leite, com o néctar da imortalidade nas mãos. Aí o que vai acontecer aqui nessa cena é que Dhanvantari vai estar belamente, majestosamente, transcendentalmente saindo com o néctar da imortalidade nas mãos, e os demônios simplesmente vão arrancar da mão dele o néctar da imortalidade. Aí aqui eu passei um pouquinho, Mohini Avatar.
Aí tem a descrição do aparecimento de Dhanvantari, no capítulo 8 do canto 8, do verso 31 ao 36. Ó rei, depois disso, enquanto os filhos de Kashyapa, tanto demônios quanto semideuses, estavam empenhados em agitar o oceano de leite, um homem muito maravilhoso apareceu. Ele era fortemente construído, seus braços eram longos, robustos e fortes. Seu pescoço, marcado com 3 linhas, parecia uma concha. Seus olhos estavam avermelhados e sua pele era negra. Ele era muito jovem, ele tinha guirlandas de flores e todo o seu corpo estava totalmente decorado com vários ornamentos. Ele estava vestido com roupas amarelas e usava brincos brilhantemente polidos feitos de pérolas. As pontas de seus cabelos estavam ungidas com óleo e seu peito era muito largo. Seu corpo tinha todas as boas características, ele era robusto e forte como um leão e estava decorado com pulseiras. Em sua mão, ele carregava um jarro cheio até o topo com néctar. Essa pessoa era Dhanvantari, uma porção plenária de uma porção plenária do Senhor Vishnu. Ele estava muito familiarizado com a ciência da medicina e, como um dos semideuses, tinha permissão para participar dos sacrifícios. Aí, continuando, tem um comentário de Shlomadavacharya sobre Dhanvantari, que carregava a jarra contendo néctar, era uma encarnação plenária da Suprema Personalidade de Deus, mas, embora fosse muito forte, os asuras foram capazes de tirar a jarra de néctar de suas mãos. Então ele sai aqui, tem um asura, essa imagem eu coloquei nessa parte porque tem um demônio aqui no cantinho, né? E eles simplesmente roubam o néctar da mão dele. Ao ver Dhanvantari carregando a jarra de néctar, os demônios, desejando a jarra e seu conteúdo, imediatamente arrebataram à força. Quando a jarra de néctar foi carregada pelos demônios, os semideuses ficaram taciturnos. Assim, eles buscaram um abrigo aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Hari. Então, nesse momento, é como se fosse aquele gol do adversário que está no finzinho do jogo. E aí eles ficaram muito cabisbaixos, assim, porque eles acharam que já era. Os demônios ficaram muito... os semideuses ficaram desanimados nesse momento. E é interessante observar a postura deles, porque eles vão buscar abrigo em Krishna. Eles vão buscar abrigo em Vishnu nesse momento. Então, a descrição do Srimad Bhagavatam, do canto 8, é só isso, sobre a parte de Dhanvantari, é pouca coisa, não tem significado sobre, no Bhagavatam inteiro ele é pouquíssimo citado, só aquela parte lá da família dele, da árvore genealógica e tal. E aí também ele é citado no canto 6, capítulo 8, verso 18, quando vai falar sobre a narrativa daquele sacerdote que está recitando para Indra o Narayana Kavach. E no Narayana Kavach é descrito todas as manifestações, essas 22 manifestações de Vishnu, descritas nesse capítulo 3 do canto 1 que a gente está vendo. Então ele vai falar assim, que a suprema personalidade de Deus, em sua encarnação como Dhanvantari, me livre de comestíveis indesejáveis e me proteja de doenças físicas. Então, é a oração que esse sacerdote faz no Narayana Kavach, que é um escudo de proteção. Kavach é um escudo de proteção, né? Então, me livre de comestíveis indesejáveis, me proteja das doenças físicas. Aí, Prabhupada coloca no significado: para viver neste mundo material, deve-se enfrentar muitos perigos, conforme descrito aqui. Por exemplo, alimentos indesejáveis representam um perigo para a saúde, e, portanto, deve-se abandonar tais alimentos. A encarnação da Dhanvantari pode nos proteger a este respeito. E ali tem a deidade de Dhanvantari, do lado. É muito legal porque a ciência do Ayurveda ela traz uma verdade acerca de autorresponsabilidade com o corpo, com a saúde, que tira a pessoa daquele local, ou deveria tirar, daquele local do vitimismo, né? Então, por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha mente está assim? Então, existe uma ciência sobre a qual, como se alimentar, como cuidar do dia a dia, da vida, e ela é dada pelo próprio Krishna, né? Como você deve lidar com o seu corpo, já que você está nessa condição de condicionamento material. Aí no Srimad Bhagavatam, o canto 2, capítulo 7, verso 21. O Senhor, em sua encarnação de Dhanvantari, muito rapidamente cura as doenças das entidades vivas sempre enfermas, simplesmente por sua fama personificada. E somente por causa dele, os semideuses alcançam uma vida longa. Assim, a personalidade de Deus é sempre glorificada.
ele também cobrava uma parte dos sacrifícios e só ele inaugurou a ciência médica ou o conhecimento da medicina no universo. A Krishna que traz o conhecimento da medicina para esse universo. Né? No Srimad Bhagavatam, aí, para finalizar, o que eu mostrei até agora foi tudo que eu achei de Dhanvantari no Bhagavatam. E aí, para finalizar, eu queria trazer uma coisa mais fofinha, assim, da Vrajalila, que é quando as gopis comparam Krishna com Dhanvantari. Aí isso está no canto 10, capítulo 31, verso 14, que diz assim: Ó herói, gentilmente distribua para nós o néctar de seus lábios, que aumenta o prazer conjugal e vencedor. Este néctar é totalmente saboreado por sua flauta vibrante e faz as pessoas esquecerem de qualquer outro apego. A Srila Vishwanatha Chakravarti comenta, o comentário dele é que ele está exemplificando como que realmente foi esse diálogo entre as gopis e Krishna. E elas, gopis, dizem: ó Krishna, você se parece exatamente com Dhanvantari, o melhor dos médicos. Então, por favor, dê-nos um remédio, pois estamos sofrendo da doença do desejo romântico por você. Não hesite em nos dar o néctar medicinal de seus lábios gratuitamente, sem que paguemos um preço substancial. Já que você é um grande herói em doar caridade, você deve dar sem qualquer pagamento, mesmo para as pessoas mais miseráveis. Considere que estamos perdendo nossa vida e que agora você pode nos restaurar a vida dando-nos este néctar. Afinal, você já o deu para sua flauta, que é simplesmente uma vara de bambu oca. Krishna disse: mas a dieta das pessoas neste mundo é a má alimentação, apego à riqueza, seguidores, família e assim por diante. O medicamento específico que você solicitou não deve ser dado a quem tem uma dieta tão ruim. Mas este medicamento faz esquecer todos os outros anexos. Tão maravilhoso é este medicamento à base de plantas que neutraliza os maus hábitos alimentares. Por favor, dê este néctar para nós, ó herói, já que você é muito caridoso. O néctar medicinal dos lábios de Krishna, né? Era isso que as gopis estavam pedindo. E elas comparam ele com Dhanvantari. É outra plataforma, né, de relação, que não é exatamente curar o corpo, mas curar a ânsia delas de poder estar com Krishna. Então, era isso que eu queria apresentar sobre o Dhanvantari Avatar. Foi só essas coisas que